Olá, caro amigo. Opa! Olá, caro amigo, cara amiga. Bem-vindo a mais uma edição do programa Alfredo Marques em Questão. Hoje vou começar mais sorridente, porque reclamaram que eu estava muito sisudo. Bom, para abrilhantar o programa de hoje, fui recorrer a cérebros de muita inteligência. E encontrei dando sopa Antônio Mourão. Olha aí, esse ilustre psicólogo, psiquiatra, perdoe, um renomado psiquiatra, uma pessoa que entende da mente humana. É tanto que já deu um diagnóstico do Bolsonaro, que preocupou o país. Doutora Vânia Rocha, querida amiga, colega advogada, ela não é nada, não é nadinha, mas é só ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil. E meu nobre e querido amigo carnavalesco, né, o homem que gosta de muita festa, Reginaldo Vasconcelos, que é presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo e também advogado, e um brilhante advogado. Bom, o programa de hoje não vai ser feito pelo Alfredo. Esse daqui vai ser o primeiro programa feito por você que está em casa. Foram vocês que enviaram pelo WhatsApp sugestões de pauta, comentários sobre o programa, mas também sugestões de pauta. E nós vamos começar vendo umas primeiras mensagens e depois nós vamos dar início aqui a umas tratativas que foram sugeridas por internautas e pessoas que no WhatsApp, que nos acompanham, sugeriram. O primeiro assunto que nós vamos tratar diz respeito ao senhor Tasso Gereissati, que é relator da reforma da Previdência, que, apesar do discurso, se mantém muito distante da prática dessa de que vamos economizar, vamos preservar o dinheiro público, vamos guardar dinheiro. Parece que as coisas da linha do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vamos dar uma conferida aí, minha. Vamos lá. As fotozinhas do WhatsApp. Vamos lá, primeira foto. Olha aí. Hélio Carmo. Alfredo Marques, bom dia. Seu programa de hoje abordou Edir Macedo. Sei que você sabe qual o motivo desse senhor estar falando isso das mulheres. Além dele estar muito aliado com o governo Bolsonaro, estão também todas as outras emissoras de TVs, as grandes. Fora a Globo, que ficou de fora do bolo. Hélio Carmo, do Monte Castelo. Muito obrigado, Hélio. Vamos ver outro. Aqui há uma sugestão. Disse o seguinte, Haroldo Barbosa diz o seguinte: meu texto no Brasil de Fato, que é um periódico de internet, mostrando que o senhor Tasso Gereissati, relator da reforma da Previdência, não abriu mão da aposentadoria especial via plano dos congressistas. Vai deixar de ser senador um dia, porque ninguém fica paciente, mas recebendo um poupudo benefício do Senado Federal, que não dispensa privilégio. Eu vou ouvir, inicialmente, meu amigo, aliás, dar uma rodada aqui com os senhores, ouvir a opinião dos senhores, e depois nós vamos ver um vídeo de Tasso Gereissati se penitenciando no Canindé. Vamos lá, professor Mourão. Microfone. Olha aí, está trabalhando demais com a mente alheia. Não queira que eu responda nada. Não, você não mandou, olha, você não reclamou que eu tinha que ser engraçadinho? Não, eu não. Duas pessoas comentaram. Ele olha aí, estou muito sério. Pronto, então eu vou para galhofa. É que a situação do Brasil e do mundo não está para brincadeira, não. Mas vamos. Bom, o senador Tasso Gereissati, ele tem suas cores, sua identidade, seu, como é o nome, código de barras, não tem? Sim, sim. Quando você bota o código de barras Tasso Gereissati, você já sabe o que é. Tucano de origem, conservador, liberal no ponto da economia, mas a economia... Liberal com dinheiro público. Pronto. Dele nem pensar. Pois é. Então, ele reflete essa postura como relator da Previdência. O que é que você quer de diferente? E a gente sabe, não é de hoje,
que o Estado brasileiro ele está a serviço de uma determinada elite. E agora ela está também a serviço dos grandes grupos financeiros. Tem que sobrar dinheiro da Previdência para poder dar aos grandes financistas. Como é isso? Que o governo tem que pagar o juro da dívida. E está faltando dinheiro para isso. Então, tem que tirar de algum canto para continuar honrando e sair. Mas há um artigo das disposições transitórias da Constituição, que fez agora 30 anos, né? Aliás, é 30, né? 30 anos. Que diz lá que deveria ser feita uma auditoria da dívida. Por exemplo, você agora é o síndico do seu prédio, está tomando posse. Qual é a sua primeira providência? Saber as contas como Saber estão. como é que está a situação. Aí, quando chegam lá e dizem, olha, doutor, está devendo. Antes, há um período de transição. Na verdade, quando você toma posse, você já conhece. É para conhecer. Né? Todo o cenário econômico do país, o caderno de encargos da nação. Você conhece tudo. Pronto. Então, se fizerem um levantamento da dívida interna e externa, vão ver que tem muita coisa nebulosa. Que dívida é essa? Doutor, tem que pagar o conserto do motor. Mas que motor? O motor não queimou. Como é que tem conserto aqui, R$300? É assim que faz um bom síndico. É assim que deve fazer um bom governo. Sim. Mas aqui não. Chega um tresloucado maluco, esse Paulo Guedes, e diz assim, temos que economizar 1,3 trilhões. No condomínio chega o seguinte, você não toma banho, só toma dia sim, outro não, 8 não, né? Os funcionários, vamos cortar a alimentação, porque já está tudo obeso. Vamos diminuir o transporte, o vale-transporte, porque ele pode caminhar, que é mais saudável, e por aí vai. Nos quartéis, basta o soldado comer uma vez, comendo duas eles estão engordando. Pronto. Aí vai, está entendendo? Agora, os privilégios, aí ninguém fala, não. Eu estava me lembrando ontem, só en passant, já veio dinheiro para a reforma do aeroporto, não foi? Sem dúvida. Não foi feito nada. E cadê o dinheiro? E quem foi que levou? Qual foi a prestação de contas? Quem é que está preso pela ausência da realização? Aí um cara diz assim, mas o Cavendish, então tal de Cavendish, é amigo não sei de quem. Só isso, assim pronto, está resolvido. Desse jeito. Era bom que alguém explicasse aí. Então, governo Ciro Gomes. Quando o Senado entrega a relatoria ao senador Tasso Gereissati, já sabe o perfil dessa reforma. Vai ser dentro desse espírito. Você entregaria a reforma da Previdência a um senador extraordinário, Paulo Paim, que entende de Previdência Social pelo menos umas 10 vezes mais, sem nenhuma desonra, ao senador Tasso Gereissati. Porque ele fez da trajetória dele no Senado a sua bandeira de atuação. A luta trabalhista. Verdade. Mas entrega a um macaco, estou fazendo a meta... tomar conta das ovelhas. Dá nisso aí. É verdade. Bom, doutora Agora, o Tasso tem culpa de ser lobo? De jeito nenhum. A gente é que consentiu o lobo ter dente. Mas é bom que as galinhazinhas ou os cordeiros saibam a quem estão entregando o galinheiro. Verdade. Bom, nós vamos ver agora também uma mensagem, e aí eu queria fazer aqui um registro. O programa de hoje, ele é feito em homenagem a Hélio Carmo, lá do Monte Castelo, Haroldo Barbosa e Sérgio Garcia, que apresentou este vídeo aí que nós vamos conferir. Primeiro mostra aí a mensagem dele. Vamos lá. Em Canindé, padre se dirige ao senador Tasso, fala em defesa dos direitos previdenciários e prega união em defesa da vida, contra as armas e a discriminação que sofrem negros, índios, LGBTs, etc.
Vamos dar uma olhada no vídeo e depois a doutora Vânia faz os comentários. Vamos ver. A igreja no Brasil anda muito preocupada, muito, com a reforma da Previdência. E o senhor é o relator dessa reforma. Eu vou fazer um pedido ao senhor, em nome de São Francisco de Assis. Em nome de São Francisco, leia a nota da CNBB. E, se possível, senador, vai à CNBB para um encontro com os bispos da CNBB, porque nós, padres e os bispos, nós carregamos esse olhar, senador. Nós comungamos essa dor, senador. Nós apalpamos esses corações, senador. Nós vamos nessas casas, senador. Nós enxugamos lágrimas. A gente sabe o que é a fome. O que é uma família desempregada. E uma coisa que nos preocupa é que todas as vezes que se fala da reforma da Previdência, diz sempre o seguinte: o mercado espera a reforma da Previdência. A economia internacional espera a reforma da Previdência. O Brasil vai sair da crise econômica depois da reforma da Previdência. Hora nenhuma a gente vê com responsabilidade dizer assim: a reforma da Previdência vai garantir os direitos dos pobres. A reforma da Previdência vai garantir a comida na mesa dessa gente. A reforma da Previdência vai possibilitar a tantos homens e mulheres que já se aposentaram e que têm que tratar da família com aposentadoria. Então, senador, nós trazemos essa preocupação. Eu gostaria, em nome de São Francisco das Chagas de Canindé, que toda a sua atuação fosse e continuasse sendo, e mais agora, como um articulador de encontros. E que o senhor leve na menina de seus olhos estes rostos. De miséria, como todo nordestino, como todo cearense do interior, que vive agora batendo as portas da curva da fome, do nível considerado de população famélica daqueles que ganham menos de R$3 por dia. Doutora Vânia, como é que se vê, como é que a senhora recebe esse ensinamento do padre, essa tapa com luva de pelica no senador, que demonstra uma avidez sem tamanho dos recursos dos trabalhadores que contribuíram para um fundo e não vão ter direito à aposentadoria? Sem dúvida, foi um discurso extremamente independente. Foi bastante positivo, pois encontrou ali um momento adequado para passar a mensagem direta e uma crítica à atuação do senador Tasso Gereissati como relator dessa reforma. É triste a gente saber, Alfredo, que, apesar de todo esse fato que o padre relatou aí, num evento público, com um número expressivo de pessoas carentes, numa solenidade em homenagem a São Francisco. São Francisco, que é o santo protetor dos animais e também dos pobres, não é? Das pessoas mais humildes. E a gente constata que pouco vai ter efeito na prática, porque Tasso Gereissati, como relator, tem um propósito de aprovar essa reforma,
né? E que não está preocupado com a grande massa da população, aquela que contribuiu, aquela que espera uma aposentadoria digna, uma velhice que possa usufruir daquele trabalho que realizou durante tantos anos de sua vida. E é um contrassenso, porque muitas vezes, Alfredo, o que nós podemos constatar é que esses políticos que estão à frente de alguns temas, onde a população é a que está sendo mais massacrada, esses políticos, muitas vezes, estão com aposentadorias especiais, usufruindo com idades bastante jovens de aposentadorias especiais. Não é bem o caso do Tasso, ele já não é mais tão jovem. Mas ele desfruta de aposentadoria. Como certa vez me lembro do embate dele com o Renan Calheiros, e o Renan dizia que ele passeava de avião, custeado, bancado pela nação. E ele disse, não, o avião é meu e quem bota gasolina no avião sou eu. Bom, se ele tem um avião, se ele tem a gasolina, o dinheiro da gasolina, do piloto, de tudo mais, ele bem que não precisava de uma porcaria dessa. Com certeza. Doutor Reginaldo Vasconcelos, o que é que o senhor extrai desse conversê todo? Bem, achei belíssimo o discurso do reverendo aí, do padre, não é? Invocando a figura franciscano, né? De Francisco. Aí a informação é o seguinte. Primeiro, ele não deve ser chamado de padre, mas de frade, é um frei. Ele é da congregação dos franciscanos, que são aqueles que coordenam o espaço de Canindé. Isso aí é uma chamada Praça dos Romeiros, que, curiosa ou ironicamente, foi construída no governo Tasso. Foi uma promessa e um presente que ele fez. Parece que ele é um devoto de São Francisco. Não, ele gosta. Reiteradamente aí sempre que pode, todos os Mourão, anos. não seja um latifundiário da palavra. E a gente... Mas você fala com muita tem que aplaudir propriedade. as São grandes informações. Mas você estão chamando o homem de padre, não é padre. E não é discurso, olha, é pregação. Você tem a obrigação de saber, porque você foi do seminário, Passou por essa tentou ser educação frade. religiosa, né? Não, você foi colega do Belchior aí pelo mundo. Eu preciso de gente que tem intimidade com o senhor, porque ninguém sabe amanhã, né? Pois é, então o frade aí invocou a figura de Francisco, né, o pobrezinho de Assis. Muito bonito o discurso. Agora, não acho que foi crítica, não. Foi um apelo belíssimo a uma autoridade da República, não é? Pela visão da pobreza, etc. Não vejo crítica, é o olhar sempre crítico das pessoas. Acho que não, acho que foi um belíssimo discurso. Não constrangeu o senador, pediu que se preocupasse com os pobres. Agora, o problema não é o Tasso, o problema são as finanças do país. Eu assisti ontem a uma entrevista do nosso Camilo Santana, que é do PT, prestou uma entrevista àquele Roberto Dávila, dizendo tem que fazer a reforma, o Estado Vamos imaginar precisa. O porquê que tem que fazer a reforma. Porque se administrou mal o país, se administrou mal. Aí quem paga a conta é a população. Se você administra mal... Isso não é culpa do Bolsonaro, isso não é de agora, por exemplo, isso é de Prefeitura de décadas. Prefeitura não, Câmara de Vereadores vai fazer um concurso agora. Não sei, 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas. A troco do quê na véspera da eleição? Deixa eu lhe acrescentar uma coisa. Cabide de emprego flagrante. Aí depois vai ficar a conta para a gente pagar e depois tem a justificativa desses arremedos para pagar a conta. Deixa eu acrescentar uma coisa. Sim. No meu pensamento, um empresário, um mega empresário, não deveria estar na política. Como também os padres ou os frades, como prefere o Mourão, não deveriam. Não sou eu que prefiro, é a nomenclatura correta. Espera, Mourão. O sacerdote... Ele é o pastor de todas as almas, do rico, do pobre, de todos. Ele não pode se aliar a nenhuma corrente ideológica ou social. Afinal de contas, só os ricos estão enterrados dentro das igrejas, os pobres não. Vamos fazer aqui uma alegoria. Você tem uma planície onde todos trabalham para produzir. Uns são operários, outros são empresários, mas estão todos produzindo. O governo não produz nada. O governo é composto por pessoas que a sociedade separa, diz, olha, você não pode ficar rico. Você não tem que vir aqui trabalhar, nem tem que ir trabalhar, nem que ficar rico. Você tem que ganhar dinheiro dos trabalhadores, de quem produz, para administrar a nação. Então, você bota logo lá um empresário, um milionário, um sujeito que está lá na planície movimentando a economia, ele não devia estar ali. Eu acho isso. Realmente eu acho. Devia ser gente preparada para administrar os interesses da massa que produz. Só fazer aqui um pequeno comentário. Todo mundo fala da necessidade da reforma da Previdência. O próprio Tasso Gereissati recebeu
a incumbência de fazer prevalecer uma economia de 850 bilhões de reais, que foi o que veio da Câmara dos Deputados. Demonstrando ser muito serviçal, bajulador do atual governo, ele conseguiu garfar das entidades de benemerência, criando uma tributação adicional 150 bilhões, devolvendo assim à Câmara os 150 bilhões que haviam sido suprimidos das discussões da Câmara. Manteve o R$ 1 trilhão, que era a meta do Paulo Guedes. Fora isso, ele diz o seguinte: olha, nós precisamos fazer a reforma dos municípios e nos estados. Mais uma economia de 300 milhões. Somados os 300 milhões, mais os 150 milhões que ele agregou, bilhões, que ele agregou desse plus das Santas Casas, Tasso Gereissati consegue uma economia de 450 bilhões de reais. 60% do valor a mais do que lhe entregaram. É muita avidez para um homem que vai se penitenciar perante São Francisco, que fez, ao contrário da penitência e da pobreza, ele abdicou da riqueza em nome da pobreza. Então, não é o caso de Tasso Gereissati. Aí está mais a cara do lobo, a raposa e as galinhas. Mas sabe, Alfredo, quando o Tasso deixou o governo... Ele demitiu logo de cara, então Mas- bonzinho não é. Mas foi divulgado que ele ia... Bonzinho não é. Ele ia abrir mão da aposentadoria, porque tem direito... Mas não abriu. De governador. Ele Continua Bom, recebendo? Não sei se é de governador. Senador, ele continua. Não, de senador ele está contribuindo para tal. Acho que sim. Né? De governador, não sei. Honestamente, não sei. Eu sei que é muito Houve difícil comentário ser homem público. que Eu sei que é muito difícil. Ele não precisa mesmo. A questão é que quem opta por isso tem que dar exemplo. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, vamos continuar com o programa de hoje pautado por você que está em casa. Continue mandando o WhatsApp para a gente, reforçando o nosso programa e dando sugestões de pauta, discussões, tratativas, que aqui nós vamos fazer um programa que seja a sua cara, a cara da gente. Voltamos já. Pense em um desgosto grande, pensou? Você estaciona seu veículo, quando retorna, cadê a moto, cadê o carro? Ora, os malas levaram. Olha aí, macho. Chegou no Ceará um sistema que resolve esse problema. Proteção Fácil do Brasil a partir de R$ 29,90 mensais. Proteção contra roubos, furtos, colisão e outros sinistros. Assistência 24 horas com reboque. Rastreador, localizador e bloqueador grátis. Proteção Fácil do Brasil é aqui na Maraponga, em frente ao Detran. Telefone 987-340924. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$ 4,00, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindi Ônibus, ou nas farmácias Pagamentos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS VIT. Você já pode comprar online.
o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Olá, estamos de volta e vamos dar início ao segundo bloco do nosso programa. E também, como primeiro bloco, essa nova investida aqui da inteligência dos meus amigos contaram com a orientação e a boa vontade de você, do telespectador que está nos assistindo, que enviaram postagens para o nosso WhatsApp. Coloca o número aí, galera. E essas mensagens que vocês nos mandaram é que estão orientando o programa de hoje. Neste bloco, eu homenageio 3 ilustres internautas que nos mandaram postagem: João Vitor Teobaldo, Júnior Barroso e Antônio Alves. Primeiro, nós vamos dar uma olhada no que disse João Vitor Teobaldo. Vamos ver. Depois que descobri o seu programa, não perco um. Não tem para Fátima Bernardes. Rapaz, Fátima Bernardes é muito mais bonita do que eu. Não tem para Ana Hickman. Vixe Maria, que o negócio está ficando bom. Sempre com assuntos atuais explanados de um jeito que o povo entende. Muito obrigado, João Vitor. Vamos para o próximo. Vamos ver outro. Vamos lá, galera. Muito boa noite, grande comunicador Alfredo Marques. Hoje tive uma grata satisfação em ver você e seus convidados na TV novamente. O Brasil precisa de pensadores e verdadeiros amantes do povo mais sofrido e sem voz e vez. Assina Júnior Barroso, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Júnior. Agradecido pela atenção. Bom, senhores, a última postagem, o último print desse bloco é do querido amigo Antônio Alves. Vamos dar uma olhada aí, que aí, na sequência, ele propõe um vídeo. Vamos ver. Senhor Alfredo Marques, vi esse vídeo e achei interessante e te repassei. Se não tiver nada de útil, me perdoe. Abraço, Antônio Alves. Bom, de útil tem, tanto é que vou reproduzi-lo aqui no programa. Muito agradecido pela sua participação e a boa vontade de nos auxiliar. Vamos dar uma olhada aí. Café com bolos. Vamos ver. O que mais movimentou o país nos últimos dias é a crise da Lava Jato. A operação está na sua crise mais profunda desde que ela iniciou em 2014. Vamos entender os fatos? Primeiro, o STF formou maioria numa tese que pode anular várias condenações na Lava Jato. Porque, em alguns desses casos, os réus não tiveram direito de se pronunciar depois dos delatores na alegação final do processo. Isso cerceia o direito de defesa de acordo com o Código de Processo Penal. Não está claro ainda a dimensão que isso vai ter. Se isso só vai valer para os réus que pediram benefício, se isso só vai valer a partir de agora, isso quem vai definir é o Supremo e o seu presidente, Dias Toffoli. Segundo, no dia seguinte, a Procuradoria de Curitiba, liderada pelo Dallagnol, surpreendeu o país e pediu a progressão de pena do Lula para o regime semiaberto. Isso abriu um debate. Se tinha alguma tática por trás, se estavam tentando esvaziar o pedido de suspeição que o Supremo também vai julgar, enfim, o que é que estaria em jogo. E o terceiro e mais desmoralizante episódio para a Operação Lava Jato foi o Janot com as suas pitadas de psicopatia, confessando, na verdade, que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar dentro da Suprema Corte do país. O Janot, vale dizer, era o Procurador-Geral da República, a autoridade maior do Ministério Público e que estava à frente da Lava Jato. Dallagnol se apressou a defender o Janot, depois de tudo isso, dizendo que é um homem equilibrado. O Freud já dizia pra gente, quando o Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, Dallagnol mostrou com isso qual que é o conceito de equilíbrio que guia as suas próprias ações. Pra gente entender essa crise da Lava Jato, por trás dela tem 2 grandes fatos. Primeiro, o pedido do Lula para anulação da sentença depois que o Intercept revelou todas as maracutaias
que foram feitas entre a Procuradoria de Curitiba e o juiz Sérgio Moro. As revelações do Intercept mostraram um verdadeiro conluio entre o juiz, que deveria ser isento, com a acusação. Pior que isso, mostraram que a operação foi usada como ferramenta política deliberada e até como forma de ganhar dinheiro pelos procuradores, com um grande esquema de palestras. Cumprida. E aí a gente vai resumir com essas poucas palavras, mas todas elas com muito significado. E se for tratar de tudo, 10 programas ainda é pouco. Então, resumidamente, como é que você vê isso, Reginaldo, e que lições podemos tirar aí dessa fala? Que opinião você guarda, que impressão você tem desses comentários? Bem, e o Boulos é um rapaz inteligente, né? Embora seja um chato. Ele é um sujeito histrião. Na campanha, ele sonha seguir o caminho do Lula, vir de baixo, com o apoio das massas e chegar à presidência, talvez. Quem não sonha? Mas até o mais, se ele tivesse vindo de Oxford. Pois é, mas se ele fosse o Dória, ele pensava mais assim. histriônico do que ele, só aquele cabo, sei lá, aquele militar maluco, que chamava pelo senhor toda hora, né? Tentando lembrar o nome. Louco total. Louco total. Então é isso, mas ele está na dele, ele tá... Não. Daciolo, cabo Daciolo, que dizia Jesus e tal. Jesus, Cristo era o cabo eleitoral dele. É o cabo eleitoral dele. Pois bem, desse aí parece que são os moradores de rua de São Paulo, que ele tem uma ligação com esse povo, foi percebido isso. E fica dizendo umas maluquices aí. Ele está dizendo umas coisas que não são verdade. Não houve nenhum conchavo do juiz com os promotores. Eu sou advogado, você ela também milita, e sabe que juiz conversa com advogado, conversa com promotor. Doutor, eu posso pedir isso? Não, se você pedir, eu nego. Diz, isso não é correto, mas não houve, vamos lascar o homem, é isso aqui, não sei o quê. Não houve nada disso. Houve conversas entre juiz e promotor, entre juiz e as partes. Isso acontece, Alfredo. Bom, você sabe que isso acontece na prática. Não há diálogos entre o juiz e o advogado do Lula, por exemplo. Não há esse diálogo. Eu não sei. Não há esse diálogo. Não, é porque não há. Não há o diálogo. Em momento algum, ao longo de toda essa exposição pública, não houve até hoje nenhum diálogo entre Moro e os advogados do senhor Lula e de outros. Nunca foi discutido. Mas isso. examine uma coisa. Nunca foi discutido. Examine uma coisa. Então tem um tratamento totalmente diferente. Qual é a pretensão profissional, qual é a função profissional do juiz? Fazer justiça. Bom, a princípio, sim. Pronto. Qual é a missão profissional de um promotor de justiça ou de um procurador, também que é a mesma coisa? Promotor de justiça. Os dois procuram fazer justiça. A outra parte, o advogado, nem sempre. O advogado, às vezes, quer defender o culpado. Sim. Então é diferente o tratamento, Alfredo. Eu acho que... Acho. De fato, merece a promiscuidade. Não é promiscuidade. É o diálogo. Doutor, isso aqui está correto? Faço assim. Mas, meu irmão, posso pedir isso? Não se você pedir, eu nego. Mas advogado também faz isso. Mas não existe com isso. Juiz. Não existe isso. O advogado entra, fala... Aliás, a composição da mesa já desfavorece. A composição da mesa já desfavorece ao advogado e ao réu. Você vai desconhecer esse diálogo? Você chega, pede para falar com o juiz, você como advogado. Sim. Excelência, essa sua decisão aqui, esse tal... Aí o juiz diz, não, recorra. Está correto. Recorra. Sim. Então, isso é normal, é um diálogo entre advogado e juiz. Mas nem isso foi reportado. Só o que houve nem foi isso. Foi reportado. Não houve nenhum conluio. Não foi reportado. Isso sim é uma visão política das coisas. Agora, ninguém reclama de um sujeito que ouve o que o Alfredo Marques está dizendo para os amigos, para a mulher dele, para todo mundo, e joga isso no ar. Ninguém diz. Isso é um absurdo. São invasão de privacidade é um crime absurdo. Tratativas, inclusive do seguinte, o Ministério Público sai da sua zona de conforto, que é o processo, e atua no ponto de vista político, para mandar mensagem para a imprensa, para fazer juízo de valor, para fazer campanha midiática, para sustentar a fragilidade, por exemplo, do Moro, ao divulgar os diálogos da Dilma e do Lula. Outra coisa. Então, peraí, o senhor Moro realizou ali um crime. E
o Ministério Público Federal, a galera de Curitiba, foi conivente com o crime, inclusive com o doido do seu Janot, que agora a gente sabe que é doido. Antes eu não sabia que ele era doido. A gente sabe agora que ele é doido. Não, agora ele é doido. Ele pode jogar pedra na rua porque não faz diferença. É indefensável o que ele fez. Não tem dúvida que ele é doido. Bom, mas aí, muita conversa do Boulos para gente imaginar que fosse possível. Nós estamos aqui numa tratativa. Outra coisa, com palestras, visões... autoridades fazem palestras, recebem para fazer palestras, juízes fazem isso não é crime, Alfredo. Não é crime. Aliás, o Gilmar faz isso, mas as palestras do Lula são objeto de criminalização. Inclusive, estão sendo discutidas hoje. Hoje, no dia de hoje. Ontem, o senhor Odebrecht estava dizendo que elas eram legítimas, o senhor Marcelo Odebrecht, que ele que contratou o Lula, que havia honraria para contratar o Lula. Não. Mas, no entanto, todo mundo queria comprar o ex-presidente, que é isso. Alfredo, a crítica que há às palestras do Lula e do Zé Disseu é que, às vezes, o que se diz é que elas não ocorriam. O dinheiro entrava pagando a palestra, mas não tinha palestra, era só uma maneira de arrecadar dinheiro. Ninguém também está dizendo isso. Não está provado isso em nenhum momento. Que é difícil provar. Não, mas é difícil não. O ônus da prova é de quem acusa. E tem que provar. Não cabe teoria do domínio do fato. Tem que ser provado. Ninguém pode chegar e dizer, você parece com um ladrão, tem cara de ladrão, tá de noite, anda de chinela, então é bandido. Ladrão Denorex. Pois é, parece, mas não é. Não é verdade. Parece, mas não é. Há necessidade da prova. Inclusive, o senhor Dallagnol reconhece que a prova era frágil, reconhece e eles tramam. Não, isso aqui é questão legal. Nós vamos para a questão política, nós vamos discutir política. Isso aí é detalhe. Nós vimos isso aí nos diálogos, e, aliás, nem Moro contesta, nem Dallagnol contesta, e outros procuradores estão dando validade. Senhor Alfredo, mas eu quero que você se lembre o seguinte: houve a corrupção sistemática, generalizada, foram devolvidos dinheiros, havia contas no exterior. Não tenho dúvida. Então pronto. Não tenho dúvida. Não, mas não é tão pronto. Na hora que a gente defende o pessoal, parece que não houve nada, não aconteceu nada. Não. Cada um responde pelo crime que cometeu. Cada um responde pelo crime que cometeu. Não tem essa conversa. Não estou aqui dizendo que Lula é santo. Não, São Francisco, Lula não é santo. Entendeu? Não tem esse papo de ser santo. Agora ele tem que ser apenado pelo crime que ele cometeu. Não pode ser por outra coisa. Pelo conjunto da obra. Mas que obra? Eu não pego a prova? Precisa de prova. Lamentavelmente precisa de prova. Porque se a gente não tiver prova, nós vamos abrir um precedente de condenar quem a gente acha que deva. E não pense que esses caras não têm qualquer senso de limite. Então, somente isso. Doutora Vânia, me desculpe interromper na troca da ideia, enfim. Doutora Vânia, o que a senhora vê dessa fala de Boulos? É um café bem apimentado, o café né? É quente café e o bolo amargo. O café é quente e apimentado. Bem, é interessante, todas essas críticas são interessantes para discussões não só da população, mas toda a academia, dos políticos, dos nossos gestores, da advocacia, do Ministério Público. Está entendendo? Porque aqui nós estamos discutindo vários assuntos que eu pude observar do nosso colega aqui, um pensamento interessante, que é com relação à questão da postura do judiciário, no caso do juiz, diante de alguns temas que estão sendo julgados. Existe a figura da suspeição. Quando um juiz tem uma relação, além da matéria jurídica, com uma das partes. Aí tem a figura da suspeição, onde o juiz é afastado e um outro juiz é nomeado para dar continuidade ao julgamento. Porque o juiz ele tem que ter, certo, o equilíbrio para julgar. Se ele estiver ponderando mais para uma das partes, ele não está julgando, ele está advogando. E ele muda a figura. Porque em julgamento, nós temos o juiz, que é a figura do julgador, tem o Ministério Público, que é aquele que acusa, que é o fiscal da lei, e tem o advogado que apresenta a defesa do seu cliente. E nesse julgamento aí da Lava Jato, nós podemos observar, né, Alfredo, que as figuras se misturaram ali, figura do juiz, de julgador.
o Moro teve algumas atitudes que muitas vezes parecia mais um acusador do que um juiz. E a gente observa que provas não foram apresentadas, que algumas fases processuais foram desrespeitadas, e, por esse motivo, está sendo discutido aí toda essa legitimidade, né, e a legalidade do julgamento do Lula. Como o Alfredo disse, o Lula cometeu o crime? Cometeu, deve ser punido exemplarmente dentro da lei pelo crime que cometeu. Se foi cometido um crime, se houve a corrupção, se há uma prova contundente, ele deve ser... Somente isso. Ele deve ser punido, deve ser condenado, deve cumprir a obrigação dele, como qualquer cidadão. Agora, por que 2 pesos e 2 medidas? A justiça tem que ser uma só, tanto faz ser para A, B ou C. Tem que ser a justiça íntegra. Doutora Vânia, nós sabemos que existe a figura do impedimento, quando o sujeito é parente do outro, é casado com o outro, e da suspeição. Agora, a suspeição não atinge o advogado, não atinge o Ministério Público. A suspeição é do juiz com a parte, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital, porque, às vezes, o juiz da maçonaria, é do Rotary, é do se tiver algum tipo de mas se for padrinho de casamento, se for fotografado na roda social... Isso não serve para Gilmar Mendes, por exemplo. Que não se viu para o Gilmar Mendes. Não, e outra coisa, as discussões do Supremo, você falou agora que o juiz, ele julga, ele não advoga. O sujeito, quando começa a defender a posição dele de forma ferrenha, ao ponto de agredir o outro integrante da corte, ele está advogando. Ele tem que dizer o voto dele, fundamentar o voto dele, motivar o voto dele e brar, Alfredo. Se você vota contrário, eu não posso dizer, não, porque foi assim, porque tem que ser. Não, eu não sou advogado, eu sou juiz, já votei e disse o que eu penso. A corte, a nossa Suprema Corte, tem gente advogando e não é para fazer aquilo. Tem gente legislando, doutor. Juiz, né? E tem ministro acusando. E tem ministro acusando. Que antes de apresentar o voto, poderes estão faz todos toda misturados. uma preleção acusatória. Não pode. E o que é engraçado, tem juiz com uma banquinha vendendo sentença para traficante, para ladrão, ainda é pior. para tudo que é de fuleiragem. É criminoso. Aí aí não é mais Doutor Mourão, vamos ouvir aqui a sua visão de um raio-x da mente do Boulos. Vai ser benevolente esse raio-x. Não, tomara. Eu vejo que ele tem uma preocupação, que a origem dele, ele é professor, não é? E ele tem uma preocupação, vamos dizer, pedagógica, de ser didático. Inclusive aquela história, primeiro, segundo, terceiro, é tentando colocar... É um cacoete profissional do professor, né? Não, é de quem quer ser claro, né? Isto é... E tentando, a partir daí, elaborar uma hipótese, e aí ele sai argumentando. Eu acho que, como apresentação, o objetivo dele é ser pedagogo, isto é, ensinar ou justificar porque ele pensa daquela forma. Acho muito correto. Pode ser monótono, pode ser muitas informações de uma vez só. Agora, no que concerne a história Lava Jato, é mais ou menos você lavar outra criança com a água que já banhou o primeiro. Isto é, desde o início deste affair, deste problema, que eu defendo a ideia de que o senhor Sérgio Moro, acolitado pela Procuradoria de Curitiba, instrumentalizaram-se da justiça. Ele usa até a expressão que eu uso, acho que ele andou me escutando, o Boulos. Ele fala... usou a justiça como ferramentas de natureza política. Está claro. Por que tinha que derrubar o Lula? O vaqueiro tem que derrubar o boi antes de... Não é pegar no rabo e derrubar? Antes de chegar na marca. Antes de chegar na marca. A marca era o processo eleitoral. Então, agora, essa grande motivação do vaqueiro, Moro, qual era? Se eu for eleito, tu topa ser meu ministro? Isso está dito e ele jamais negou que foi convidado.
Mas parece que não foi muito grande o apetite. Aí disse assim, olha, tu será meu primeiro ministro no Supremo. É só dar uma vaguinha, pum, eu te coloco lá. Mas para tu não ficar aí só chupando o dedo esperando, eu vou te botar como ministro. Mas ministro é só uma transição. Aí aparece agora o Bolsonaro, que ele muda de ideia conforme o vento. Tem um aparelho em aeroportos menos desenvolvido, que é a biruta. É aquele saquinho que vai... Para onde vai o vento, ele vira. Ele vai virando, tá entendendo? Ele é contra, ele é a favor. E o nome é bem peculiar, biruta, né? Biruta. Não, usaram essa expressão biruta, porque o cara não tem juízo, vira para qualquer lado que o vento sopra. Já não é mais o Moro que está na lista de ministro. É um evangélico convicto da fé cristã. Terrivelmente cristão, né? Terrivelmente cristão. E mais... evangélico. Não, acho que foi cristão. É cristão, porque os evangélicos são cristãos. Não, eu ouvi terrivelmente evangélico. Então, a Damares disse terrivelmente evangélico. Pois é. Aí o que é que acontece? Vou dar só um exemplo. Um desembargador de Porto Alegre autoriza habeas corpus ao Lula para sair. O Moro, de férias em Portugal, telefona para o delegado da Polícia Federal, não solta. Isto é, ele desobedeceu a hierarquia, não? O desembargador. Sim. Pronto. Claro. Não, eu lhe lasco, você vai ver. Não solta o homem. Isso aí não é interferir no processo. É manobra legal, tá entendendo? Não é manobra legal, não tem essa manobra. Tem nos telefonemas assim, do Except. Foi pior. Não, foi não. Ele procurou, ele denunciou no meio jurídico, denunciou aos embargadores que estava havendo ali um abuso. Ele não ligou para ninguém, não solta. Não, isso é desenho animado. O delegado da polícia, o delegado da Polícia Federal disse que estava atônito a quem obedecer. Provocou o porque o desembargador foi em cima deles. Eu já mandei soltar o homem, mas eu tenho ordem do juiz que não é para soltar. Ou seja, descumpriu a ordem. Pois é. Foi da instância superior. O Moro provocou a instância superior ao desembargador. Não, isso é conversa. Ele mandou buscar... professor Mourão, uma aventura jurídica, né? É uma aventura, Ele mandou buscar o Lula para levar lá a Curitiba e o negócio foi abortado no aeroporto de São Paulo. O diretor do aeroporto diz, aqui o Lula não sai. Não vou chamar mais não, porque senão não vai dar tempo para nada. Ainda tem outras questões aqui para tratar. Né? Eu vou aqui tirar, né? Vou aqui dar uma de doido aqui, vou engolir aqui o intervalo. Senhores, seguinte, a Polícia Federal indiciou o ministro de Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, Sua Excelência é ministro do Turismo. A Polícia Federal entendeu que ele fraudou, que ele utilizou de fraude intelectual, ele fabricou documento, não é estelionato, não, é falsidade ideológica, tá certo? Cometeu um crime de falsidade ideológica, ele assinou documentos por pessoas, ele ou os encarregados lá do partido dele, o dinheiro foi bater na conta dele, e o que é pior, segundo a conversa, é que o dinheiro chegou até a campanha de Bolsonaro. No mesmo dia em que a Polícia Federal denuncia o ministro do senhor Moro, há um chamamento e esse delegado da Polícia Federal vai a Brasília, fora da agenda, conversar com o presidente da República. O que eles teriam conversado? Vou fazer aqui uma provocação à doutora Vânia. Doutora Vânia, o ministro acusado de ter manipulado recursos públicos, porque é do fundo partidário, campanha para mulheres, ele fraudou candidaturas femininas e ficou com os recursos dessas campanhas femininas. E lá ele teria pago, inclusive, publicidade e parte do dinheiro teria sido remetido de volta para o senhor Bolsonaro, para a campanha nacional. Muito está se discutindo isso, mas o que me causa estranheza é que, no dia da denúncia, o delegado da Polícia Federal responsável pela denúncia vai chamado a Brasília e o que é estranho,
o senhor presidente da República, que disse que não toleraria malandro, desonesto no seu governo, faz de conta que não existe o assunto e causa perplexidade é que parece que o dinheiro turbinou a campanha do presidente. Vamos dar uma olhada aqui em 3, 4 videozinhos, imagens, prints. Aliás, os vídeos aí que tem, os prints que tem, para a gente fazer aqui comentário. Vamos dar uma olhada aí. Ex-assessor implica ministro e Bolsonaro em Caixa 2. Folha de São Paulo. O que mais? Vamos lá. No Fórum. Bolsonaro é implicado por Caixa 2 por ex-assessor do ministro do Turismo. Mais. Ex-assessor envolve Bolsonaro no Laranjal do PSL. Brasil 247. Outro. O Globo não chegou ao final da linha, diz Bolsonaro sobre o ministro do Turismo denunciado pelo Ministério Público. Resumo da ópera. Por quê? Não chegou ao final da linha porque ele não demitiu. Por que Bolsonaro está cobertando um ministro desonesto no seu governo? Não há uma distância entre o discurso e a prática? Certamente. Isso aí a gente pode constatar em 8 meses de governo federal. Bolsonaro está envolto em várias polêmicas, inclusive com relação à credibilidade, né, da lisura do pleito eleitoral, que ele disse, inclusive o ministro Moro saiu, Alfredo, em defesa do presidente, dizendo que teria sido a campanha mais barata que tinha ocorrido para a presidência da República, nesse pleito, teria sido a do Bolsonaro. E, para completar, ainda disse nas redes sociais, o senhor ministro Moro, que não reflete a realidade. Aí, né? Bolsonaro, post do senhor Sérgio Moro no Twitter. Isso, nas redes sociais. Leia aí, doutora Vânia. Vixe, então vai daqui. PR, Jair Bolsonaro fez campanha presidencial mais barata da história. Sim. Manchete da Folha de São Paulo de hoje não reflete a realidade. Nem o delegado, nem o Ministério Público que atuaram com a independência viram algo contra o PR, presidente, nesse inquérito em Minas. Estes são os fatos. Meu irmão, a denúncia é do Ministério Público, é a Polícia Federal que está agindo. E a gente pode constatar aí, o Moro continua advogando, né? Ele poderia fazer o papel... Agora ele está na condição de ministro da Justiça. Mas ele poderia fazer o papel de ministro. Partido, menos da Justiça. O que ele poderia dizer, que é mais correto, ainda não tive acesso Claro, teria sido mais informações. Mas ele já sai na defesa. Mas ele já sai na defesa. Vai dizer que não teve acesso. Ele já se pronunciou. Blindar o Bolsonaro é diferente. E, na realidade, Alfredo, o Moro foi nomeado como ministro exatamente para essa função. Blindar o Bolsonaro. Agora, uma autoridade ali para dizer que você é criminoso. Aí, antes da pessoa falar... Ele já se pronunciou. Não, ele é um homem bom, ele é um homem... Pronto. Que diabo é isso, rapaz? Ele é quase o Alfredo, porta-voz do presidente. Esse negócio do Laranjal, das mulheres candidatas, tem um defeito de raiz, que é este absurdo da lei eleitoral de estabelecer uma cota. Então, tem que ter 30% de mulheres. A candidatura tem que ser uma coisa espontânea. Se você não tem mulheres em grande número interessadas em se candidatar e concorrer, como é que você quer forçar isso aí artificialmente? Aí o que acontece? O partido tem que ter mulheres, chama mulheres que não têm interesse, minha filha, se candidate, você vai receber um dinheiro, devolve para a campanha do partido. Eu não estou vendo assim um roubo. O dinheiro já está destinado à política, já é dinheiro do fundo deles lá, que eles criaram. Agora, como é que você quer obrigar um partido a ter tantas mulheres como candidatos? É a lei, doutor. Mas eu não encontro mulheres suficientes interessadas, Alfredo. É a lei que diz isso. Mas cria um cartório. A lei determina isso. Mas cria um cartório. Tá entendendo? Abre espaço para o Agora, se não tem número suficiente, não apresente. Criminalizando a norma e soltando os criminosos. Passando a mão na cabeça dos criminosos. A norma está errada. E alguém está se beneficiando mas é a norma. com algo que não deve. A norma pode ter erro, mas não pode a norma errada beneficiar criminosamente quem quer que seja. Eu quero saber se a norma diz assim, em não existindo mulheres suficientes, fique com dinheiro e gaste utilize onde na sua você campanha. achar oportuno. Claro que não. Pode devolver, não? Deveria dizer. Pode devolver. Não encontrar as mulheres suficientes,
use o dinheiro onde os quiser. candidatos Não masculinos. tem essa previsão, infelizmente, Não tem, senão o filho. Bolsonaro estava rindo Mas da eu cara digo, da você gente. abre a janela para uma desonestidade. Eu não estou Aliás, abonando, Marcelo não. Álvaro Antônio deve estar rindo com essa Não estou ideia aí. abonando o laranjar. Eu estou dizendo Ele que tá se- a lei abre uma janela para... Existe Não tem janela. Você é que está escancarando portas. Existe um beneficiado, ou vários Se beneficiados. você abrir a janela, leva uma laranja na cara. Isso é um absurdo. Dizer Bom, que tem galera, tantas olha, mulheres... eu já engolei o intervalo e o tempo acabou. Pronto. Olha aí, Mourão, lamentável. Não, Vamos tudo ver bem. aqui a charge de Silvio Einstein, que contribui para o nosso programa. Está aí mais um que Polêmicas, está aí né? buscando aí o fim dos nossos dias, os dias de paz. Pois é, estamos vendo aí o Brasil na maior loucura, indo de ladeira abaixo. Eu não estou vendo transformação, lamentavelmente. Esperava até que encontrássemos nesse governo algo que fosse diferente além da diferença, mas apresentasse resultado. Não estou vendo isso. Bom, agradecer aos queridos amigos Reginaldo Vasconcelos, Vânia Rocha e Mourão Cavalcante pela contribuição e você que está em casa por ter nos enviado postagens de alto significado. Você vai ficar agora com o programa Apaixonados por Futebol, com Bosco Farias, e depois nos siga aí nos flashes ao longo da programação. Um forte abraço, até amanhã.